Fala galera, terminando mais o vídeo de hoje aqui é um dos temas aqui que eu vim falar pra vocês aqui. Não vou fazer um react aqui sobre o vídeo, mas vou falar um pouco pra vocês sobre do que eu já vinha falado aqui, que era um tema que era já bem bastante falado em relação a Naruto e Dragon Ball. E eu já falei aqui, pessoal, antes de começar realmente esse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, tá? Então deixa seu comentário aqui embaixo se você concorda que é um tema que foi feito um debate, né? Em relação ao Dragon Ball e Naruto. É claro que eu vou falar um pouco dos temas e falar um pouco pra vocês sobre o que falaram no vídeo. É claro, eu deixo o link desse vídeo na descrição do vídeo, tá? Vamos lá, pessoal. Então puxa a vinheta. Desde o dia em que eu te reencontrei, me lembrei daquele lindo lugar que na... Galera, o tema, pra quem não viu esse vídeo aqui que tá aí na tela aqui pra você, tá aqui na tela aí pra você, esse vídeo vai estar na descrição, esse vídeo, tá? Então é importantíssimo, vamos lá. Eu vou falar o tema que foi abordado, né? É claro, o primeiro tema que foi abordado aqui foi o Dragon Ball influenciou mais anime do que Naruto. Bom, ele é o primeiro tema que foi beleza, foi o primeiro tema que na verdade foi falado. Eu percebi uma coisa, galera, que muita gente ali, uma galera Naruto, assim, que estavam uma coisa do Naruto ali, a maioria tava fugindo do assunto. Eu reparei, fugindo do assunto, mas não é só a gente olhar na pesquisa. É só vocês lerem um mangá, um anime. Porque isso é essencial, porque se vocês olhar um mangá de Naruto, velho. Cara, é um mangá, um ano que foi lançado um mangá de Naruto. Vou até pesquisar aqui. Porque o gênero que o Dragon Ball foi utilizado. Vamos lá. E Dragon Ball foi utilizado. E também o Dragon Ball era um dos. Os mangás ali mais visualizados. Eram os mangás mais vendidos na época. E eu falo pra você aqui, porque o mangá do Naruto aí, o pessoal sempre fala, aqui eu falo pra você o seguinte, o mangá do Naruto, ele foi inspirado em Dragon Ball, tá? Que é o mangá. Mas por que eu falo pra você que foi inspirado? Porque foi postada, na verdade, Dragon Ball na época, muito antes do Naruto foi publicado, que o mangá de Dragon Ball foi em 84 e foi até 95. É um mangá imenso. E eu falar pra vocês, mas e o Dragon Ball? O que entra? O Dragon Ball, Naruto, pessoal, ele só entra na parte volta de 2000, que era o mangá mais vendido, tá? Mas é o seguinte, assim, vamos lá, o mangá de Naruto, se vocês olharem bem a pesquisa, só começou somente em 1999 e durou até 2014, o mangá de Naruto. Mas, assim, o Naruto foi inspirado também. O Naruto não foi só inspirado em Dragon Ball, mas sim, foi inspirado. Teve algumas portas ali em One Piece, porque One Piece hoje está sendo mais publicado mais volume que do mangá. Mas o Dragon Ball foi um anime, galera, que inspirou outros animes como One Piece, Naruto. Então é uma abordagem que influenciou isso. Então muita gente vai aparecer no vídeo que muita coisa ali, uma galera que era pra estar representando Naruto, fugindo do assunto. Então, então uma coisa não tem nada a ver. Quando a gente fala de tema, aportar um tema, tem que falar do que ser falado, porque muita gente que fala no vídeo
Então, quando a gente falou naquele vídeo que exatamente é o momento que vai acontecendo, eu falo para vocês o seguinte: quando o tema é abordado, muita gente tem que levar em conta o que está sendo falado ali, qual é o tema, tem que ser falado no próprio tema. Eu falo assim para vocês que o tema que foi relacionado tem que ter sempre debatido aí aquilo. Então, para mim, galera, então Dragon Ball sempre foi inspirado em vários outros animes até hoje que a gente conhece, em geral. Então, não vou falar que Naruto influenciou bastante. E o Naruto só viu depois do One Piece. E One Piece, Naruto. Ou One Piece também de Dragon Ball. Então, Naruto foi o segundo anime, ou o segundo a ser inspirado em Dragon Ball. Primeiro foi One Piece, depois foi Naruto, aí daí foi direto até hoje. E é por isso que eu falo que Dragon Ball sempre teve uma inspiração imensa até hoje. Então muita gente ficou no vídeo que eu entendi ali, só dando zoeira, só dando, não fazendo fugindo do tema de acordo com o que foi falado. Eu vou falar agora sobre o segundo tema que foi abordado no vídeo. Vamos lá. E na verdade muita gente repara, quando a gente fala de abordar o tema, a gente tem que falar do que é o tema. O segundo tema é o seguinte: Dragon Ball tem o melhor protagonista. Essa foi a parte que me pegou de surpresa, porque é o seguinte: de acordo no vídeo, Dragon Ball tem o melhor protagonista. Sim, tem o melhor protagonista. Mas o Naruto, ele é o protagonista? Na verdade, ele é e não é ao mesmo tempo. É o seguinte, porque o Naruto fala de sofrência, de superação. Sim, fala isso, mas já Dragon Ball, cara. Quando a gente vê o Goku exatamente, eu falo aqui pra vocês, que muita gente eu reparo. Então, nessa parte tem pessoas que falam, que fogem do assunto, mas Dragon Ball tem o maior protagonista, sim. Então, que é o Goku, ele já sabia disso, porque ele não sabia o tamanho da dificuldade, porque se ele falasse, ele não, por exemplo aqui, quando o Goku lutou contra o Cell, na verdade, ele já tinha algo em mente que era pra que o Gohan, filho do Goku, derrotá-lo, mas para ele despertar aquele poder imenso que o Gohan tinha, ele precisava que o Cell deixasse ele furioso para liberar aquele poder imenso do Gohan. Não foi a partir disso que eu acho que o Goku já sabia nesse momento que se ele falasse pro Gohan o que era, qual era o seu plano, e ele não ia despertar, então ele já sabia que ele queria deixar aquilo, que o Gohan despertasse o poder sozinho. Foi a partir disso que eu acho que quando o Goku fala aquilo, eu acho que a gente tem que levar em conta em relação àquilo, em relação a isso. Mas de acordo no vídeo que eu vi há 3 dias atrás, ele botava um tema que não teve nada a ver, fugiu do tema, falando lá que Naruto fez a superação e tal, beleza, tranquilo, mas Naruto já tinha aquele potencial. Só que ela é uma história meio aleatória, muito fora do contexto, vamos dizer assim. Muito fora do normal, tem episódio, né? Tem mais, assim, um pouquinho da história, né? Um tema ali, mas eu acho que, assim, só estão fugindo do tema raramente, estão fugindo do tema. Então a pessoa tem que considerar que Dragon Ball tem sim o melhor protagonista. E também esse foi falado no vídeo. Aí agora tem o protagonista secundário. Eu falo pra vocês também. Aí foge do tema. Muita gente fugiu do tema, com certeza. Assim, que muita gente for falar algo que seja em relação ao segundo
personagem secundário que é o melhor, no caso, a gente tem que levar em relação a isso também. Mas é o seguinte, quando a gente fala de ser melhor personagem secundário, assim, assim, nem falar do Vegeta, é claro, assim, o Vegeta, ele antes de entrar pra Guerreiro Z, ele era o personagem secundário, ele era. Hoje ele é considerado personagem principais em Dragon Ball em geral. Mas, assim, mas e o Naruto já também, Naruto tem o Sasuke, pô. Muita gente tá falando do Sasuke, assim, o Sasuke, ele é tipo o Vegeta em Dragon Ball. Ele tem uma característica igual do Vegeta, só que ele mudou. Assim, o Sasuke, ele queria vingança, que foi mostrado no anime e tanto no mangá. Então, não tem segredo em relação a isso, não tem nenhum segredo. Eu falo pra vocês que quando a gente fala, Dragon Ball tem o melhor personagem secundário, porque tem sim. Não é só o Vegeta, mas tem também o Gohan, também tem o Kuririn também, que é o personagem secundário. Eles são vários personagens bons demais, melhores personagens. Secundário que Dragon Ball tem. E aí Naruto, tem alguns ali, mas tem a Sakura também. Que pra mim, eu acho que ela é a segunda, eu acho que ela é personagem secundária, se eu não me engano. Se eu não me faz memória. Mas, normalmente, é tipo isso. Tem gente que faz isso, tem uma relação mais pior ainda que vinha acontecendo. Tá? E outro tema também que foi abordado no vídeo foi em relação a ter o melhor vilão. Um vilão é o personagem que é aquele que quer dominar, destruir a terra, que quer morar em tudo. Eu acho que tem que levar em conta que, é claro, quando falar em geral, tem o melhor vilão, tem que ser isso. Muita gente fala no Madara. Pô, Madara pode ter tal aquele personagem legal, beleza, mas gente, Dragon Ball, meu amigo. A gente tá falando de personagem que é um vilão. Cara, eu não vou mentir pra você, porque o Dragon Ball tem vários vilões. Tem vários vilões, Dragon Ball tem. Só que um deles, que foi falado no vídeo, é claro que é o Vegeta, pô. Não, Vegeta não, perdão, é que é o Freeza. O Freeza, ele é o vilão desde da saga Namek. Desde lá em Namekodin. Na saga Namek. Ele é vilão desde dessa saga, aí depois de lá pra cá, ainda continua sendo vilão. E de acordo com o que é mostrado, então, cara, então meu vilão, porque assim, o vilão é aquele cara que, assim, quer maldade, quer fazer tudo o máximo possível. Aí agora quando eles vão falar de Naruto, velho. Primeiro, Naruto tem vários vilões bons. Só que o vilão é aquele que planeja destruir alguma coisa, mas eu acho que, de acordo no vídeo, citaram Madara, citaram Itachi, assim, o vilão mesmo era o Zetsu, o Zetsu Negro, né? Então assim, pra quem não entendeu, ele era o vilão por trás da história de Naruto, ele era o vilão principal. Só foi mostrado agora em Shippuden, foi mostrado em Shippuden, mas assim, tem que você levar em consideração quem é o vilão principal, quem é o meu vilão Naruto. Assim, agora em dois animes, o Freeza é o vilão total. Então, pra mim, assim, Dragon Ball é disparado. Então, gente, eu falei aqui pra vocês aqui, que eu já fiz um vídeo falando que Dragon Ball é melhor que Naruto, sim. Eu já fiz esse vídeo, pra quem não viu, assista esse vídeo, tá? É muito importante, o vídeo vai estar no card aqui em cima. E o vídeo vai estar na descrição. Vai lá e assista o vídeo, tá? Porque é importante. Vamos lá. E também, quando a pessoa fala, outro tema que também é abordado, deixa eu ver aqui. Quando a gente fala, no contexto, outras coisas, mas quando a gente fala de outra coisa, eu digo pra vocês que o Dragon Ball é melhor em tudo, sim, é melhor, mas tem a gente levar em consideração história, assim, desenvolvimento de personagem, cara, pô, não tem coração, cara. Dragon Ball foi sempre em primeiro lugar, então é isso. Eu não vou me debater muito a isso, então
Esse é o vídeo de hoje, né, que eu vim falar, né, para falar para você dizer, porque eu acho que esse tema precisa mais abordado. Eu acho que durante o vídeo ali eu percebi que muita gente estava fugindo do contexto, estava fugindo do debate. Então, se fosse para a pessoa falar, ah, beleza, a pessoa tem que concordar ou discordar o que está sendo falado, mas acredito eu, sobre o momento que vem acontecendo, no momento que todo Naruto, um tema é abordado, muita gente fala que aquilo é mentira. Assim, discorda porque é algo que não tem nada a ver. Então, os fãs, se você é fã de Naruto, você precisa entender que Dragon Ball vem sempre em primeiro lugar. O Madara, na história que eu entendi, ele foi manipulado, né? Assim que os outros personagens, até chegar ao Naruto, foram manipulados. Entenderam, galera? Porque, então, vocês estão considerando um personagem que só foi vilão da história, que não era o vilão principal, não era o vilão assim, total, não era aquele vilão que seja aquilo, mas sim, foi o vilão que estava puxado os panos, que era o lugar do Zé, né? O Zé do Negro. Então, esse sim era o vilão mesmo. Então, muita gente que eu reparei ali no vídeo não falava dele, falava no Madara, falavam no Madara. O Itachi não era o vilão da história. E foi comprovado, isso foi mostrado no Shippuden. Então, para você que é fã do Naruto, você tem que parar com essa palhaçada. E veja o depois do Naruto, por favor. Eu recomendo. Porque eles estão fazendo fora do contexto. Você precisa entender o que a história é contada. Então, pessoal, queremos esse vídeo por aqui, né? Então, se gostou do vídeo, tá? Então, não esquece de deixar aquele gostei. Comentar aqui embaixo se você concorda do que foi falado no vídeo, tá? Então, vê o vídeo completo, tá? Porque tá lá. Então, por isso que eu vim falar para vocês aqui sobre 3 temas que foram abordados e falar para vocês o que eu achei.